amigos, parabéns por estar aqui hoje. Uma honra estar aqui participando do treinamento da Forever Living Products Brasil. Vamos falar hoje sobre o aloe vera em nosso organismo. O aloe vera gel, para mim, para todos, tenho certeza, é o principal produto da Forever. Literalmente milagroso. Eu uso no meu dia a dia médico. Eu vou primeiro me apresentar. Meu nome é André Valente, eu sou médico, eu moro em Alagoas, sou otorrino, né? Otorrino é nariz, ouvido e garganta, faço clínica e cirurgia. Também sou networker e faço parte dessa grande família da Forever Living Brasil. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre o aloe vera. E antes de falar, eu queria só contar uma rápida passagem da minha história, por que eu estou aqui hoje com vocês. Eu sou médico há 20 anos e também sempre vi que não adianta você só fazer... Eu nunca me vi fazendo só uma coisa médica. Eu sou médico atuante, trabalho na Covid, dou plantão de UTI, enfim, faço as atividades médicas normais, isso há 20 anos. Mas sempre tive um negócio na veia. E o Pai Rico, Pai Pobre e outros, o negócio do século XXI, do Robert Kiyosaki e muitos outros autores sempre me levaram a essa aproximação com o network marketing. E aí eu nunca me vi dentro, mas eu tinha muita vontade. Eu nunca tinha participado do networker, até que foi convidado por Adriana Aristides, a qual agradeço muito, né? Honradamente me colocou. Então, assim, hoje eu tenho desenvolvido no meu negócio paralelo, um negócio que está crescendo, graças a Deus, e principalmente crescendo com promoção de saúde. Isso aí é uma coisa que me alegra muito. Então, vamos lá. Falar de aloe vera em nosso organismo, assim, não é uma coisa tão simples, porque é uma planta que é secular. Ela assim, se você for olhar a história, né, da aloe vera, primeiro é aquela da família das liliáceas. Se você for pesquisar um pouquinho sobre liliáceas, vai ver que tem parentes muito tão nobres quanto. Então, a aloe, né, se você for olhar no sentido da palavra, aloe vem do grego, substância amarga, mas que brilha, e vera, de veracidade. Então, isso aí você vê já quem deu o nome à planta, né, ele realmente conhecia, ele sabia o que estava vendo. Em 4.200 a.C., né, já foram encontradas receitas de aloe escritas em tábuas de argila. Então, isso aí não é uma coisa que começou ontem, não é uma moda, é uma coisa que é milenar. Tá? Alexandre Magno tem os relatos que ele só ia para a guerra quando dispunha de uma quantidade de estoque suficiente para o seu exército. Então, assim, ele tratava os ferimentos dos soldados com aloe vera. Colombo descreveu de forma entusiástica a plantação de aloe vera que ele encontrou na América. Então, isso aí, se você for pulando, né, a história, você vai vendo que ela está sempre presente. Mahatma Gandhi, né, ele dizia que o segredo da sua longevidade, das suas longas jornadas, da saúde ali, era a fé, a resiliência e a aloe vera. Bom, eu queria começar, para entender esse processo, né, de ação da aloe vera no corpo, eu queria simplificar as coisas, trazer para a menor partícula que existe no mundo. A gente está vendo aqui o átomo. O átomo ele é a menor partícula, então, só para lembrar um pouquinho da física, o núcleo dele tem prótons e nêutrons e circundam, né, ao redor dele de uma velocidade incrível elétrons. A quantidade de prótons e elétrons vão levar aos elementos químicos que nós conhecemos. Por exemplo, o oxigênio, ele tem 8 prótons e 8 elétrons na sua periferia. Se você for puxar para o sódio, você tem 11 prótons e 11 elétrons. Então, eu trouxe essa menor partícula para a gente começar a entender a ação efetiva, porque a gente vai falar de aminoácidos, vitaminas, sais minerais, proteína, colágeno, enzimas, e o que é tudo isso, né, nesse processo? Como isso acontece? Então, a menor partícula é o átomo. O átomo ele vai compor esses elementos químicos, o oxigênio, o hidrogênio, o carbono, o ferro, o cobre, por exemplo. Então, a junção desses elementos vão formar as moléculas. A mais conhecidas é dois elementos de hidrogênio com um de oxigênio, forma a água, né, o H2O. Se você bota mais oxigênio, vira água oxigenada. Então, quando você começa a juntar o átomo,
dá o elemento. A junção do elemento forma as moléculas, água. Aí você vai juntar essas moléculas e você vai fazer tudo que existe no mundo. Então Deus foi muito sábio. Ele começou da coisa mais simples até dessa base do átomo se cria qualquer coisa no mundo. Então, o meu relógio tem a mesma matéria do que a minha pele, do que o meu cabelo, o cérebro, do que essa mesa e o computador. Então, só muda a composição. Então, saindo um pouquinho, né, ficando um pouquinho mais macro, vamos lembrar das células. Então, aqui tem uma figura de uma célula, ela tem a camada mais externa, que é a membrana. Dentro tem uma série de estruturas chamadas organelas, que são tipo os órgãos que nós temos no nosso corpo humano, e bem no centro tem um código genético, que diz o que ela é. Então, esse código genético no centro da célula vai diferenciar a célula de pele para mucosa, que é aquilo que a gente tem na boca, no intestino, célula nervosa, né, células formadoras do rim e assim por diante. Então, tudo isso eu estou trazendo, lembrando, o átomo junta a molécula e essa molécula vai compor qualquer coisa no universo, inclusive as células. Então, o organismo ele tem aproximadamente 30 a 35 trilhões de células que são diferenciadas e assim juntas vão formar os órgãos e os sistemas. Então, quando a gente for falar da aloe vera, a gente vai ver que essa substância que tem dentro, que não é uma substância, são várias substâncias, vão atuar em várias células, tá certo? E aí, trazendo um pouquinho para o mais macro, vamos lembrar da célula como um todo. Eu não vou me especificar só em célula nervosa, ou de pele, ou de mucosa, vamos falar da célula como um todo. Eu queria chamar um ponto importante. Muito do que nós estamos passando hoje, do ponto de vista da pandemia, por exemplo, é devido à nutrição celular. Isso eu tenho certeza, porque eu tenho experiência há mais de um ano que eu estou na frente de combate à Covid-19. E aí você vê pessoas que são... Primeiro eram os idosos que morriam. E por que alguns idosos não morriam? Depois vieram os obesos. Mas por que nem todos os obesos morriam? Tinham pessoas com características físicas parecidas, um saía bem e o outro ia para a UTI e morria. Então a gente começou a se questionar sobre isso. E aí eu comecei a ver um pouquinho da característica de cada um e fui ver o estilo de vida alimentar e se suplementava. Eu comecei a ver que essas pessoas que complicavam, elas geralmente não tinham uma boa nutrição celular. Nutrição celular é diferente da alimentação. Né? A alimentação é aquilo que a gente escolhe para comer, o preparo, a ingesta, isso é a alimentação. A nutrição celular é a retirada dos nutrientes do alimento para ser absorvido e ir para a célula. Tá? Então, os nutrientes eles são essenciais para o funcionamento do corpo, para as funções metabólicas de uma forma geral, e sem os nutrientes a vida é incompatível. Então, vamos começar. O primeiro seria a água. A água é metade do corpo, 50% a 60% do corpo é composto de água. Então, se você tem 100 quilos, você tem 50 a 60 quilos de água. As proteínas, elas são estruturais e elas fazem parte do funcionamento das células. 18% do nosso corpo é feito de proteínas. Então, de uma forma geral, a pele, a unha, músculo, cartilagem, cabelos, tendões. Então, essa elasticidade da pele, né, as enzimas, os hormônios, a parte dos neurotransmissores do sistema nervoso central e periférico, depende das proteínas. Lembrando uma coisa, a gente fala muito de colágeno. O colágeno é uma proteína que é aproximadamente 33, um terço das proteínas do nosso corpo é colágeno. Tá? E o colágeno, ele, a partir dos 30 anos, você começa a entrar em carência e a sua suplementação praticamente que é obrigatória para quem quer ter uma boa longevidade com saúde. Né? Mais sobre matéria-prima, os carboidratos, que são os açúcares, né? Ele tem a função principalmente energética perante essas células. E aí, toda vez que a gente for pensar em matéria-prima, sempre pensar que as macromoléculas são todas quebradas para virarem, por exemplo, o carboidrato, ele é um polissacarídeo, um monossacarídeo para ser absorvido. Assim é a gordura, a proteína vira aminoácido e a gente vai absorvendo essa matéria-prima. As gorduras, que são importantes, né? A gente não pode ligar a gordura a só coisa ruim, ela tem uma função de fornecer energia também, estocar energia, e também participa de algumas ações de vitaminas, fazem parte da membrana celular.
E todas essas substâncias, na sua dose certa, elas são muito benéficas. As famosas vitaminas, que hoje são muito altas devido à Covid, então são micronutrientes, né? São substânciazinhas que estão importantes muito no metabolismo, então elas fazem principalmente a função de catalisação, é catalisadora. O que é isso? Elas aceleram as reações químicas. Então, isso faz a diferença no funcionamento do corpo. Porque imagina, você tem um hormônio que regula outro hormônio, por exemplo, do metabolismo. Se você tem um aumento desse hormônio, você estimula o hormônio da tireoide, aumenta o metabolismo. Aí esse hormônio que aumentou o metabolismo, ele vai sinalizar para o hormônio que estimulou ele, que está em grande quantidade, ele baixa e vai se regulando. Tudo isso precisa de catalisação, então as vitaminas são importantes. Os sais minerais, então o sódio, potássio, zinco, selênio, cobre, enfim, todos esses sais minerais a gente vai falar um pouco mais na frente, eles são vitais para esse funcionamento celular. É só a título de curiosidade, tudo que a gente come, né, a digestão começa na boca, você tritura o alimento, esse alimento vai para o estômago dissolve esse alimento, vai fazendo a quebra dessas macromoléculas e esse alimento dissolvido ele vai para o intestino. Então, eu estou colocando aqui aminoácido, a carne é uma proteína, cheia de proteínas, você vai quebrar até chegar o ponto do aminoácido, que é uma micromolécula. Os polissacarídeos, os açúcares de uma forma geral, eles vão sendo quebrados até monossacarídeo. A gordura, os ácidos graxos em monoglicerídeos e assim por diante. Então, quanto mais vai se diminuindo esse tamanho, mais fácil a absorção. Então, toda vez que você for se alimentar hoje, almoçar, mastigue bem, tá certo? Senão o estômago vai sofrer, ó, tentando dissolver um alimento grande. E a partir daí você começa a sua nutrição celular, que é através da digestão. Quando você absorve esse conteúdo nutricional, ele vai sendo feito por partes no intestino. O intestino tem 7 metros, tem mais vilosidades, que são pequenos dedinhos assim, e cada dedinho tem microvilosidades. Então, são 7 metros de comprimento, mas cada velocidade aumenta a área de contato. Então, essa absorção ela vai sendo feita em várias partes do corpo. E lá no final, que já no intestino grosso, você absorve a água e os sais minerais. Então, algumas pessoas que porventura tenham passado por procedimento cirúrgico, ou tenham colite, ou tenham patologias do intestino grosso, vão ter dificuldade na hidratação e na absorção de sais minerais. E isso aí inviabiliza uma série de funcionamentos das células. Podem ver que até agora a gente não chegou na aloe vera, então a gente tem que entender um pouquinho, só para relembrar. O átomo, a menor molécula, forma os elementos, oxigênio, hidrogênio, carbono, que juntos formam as moléculas, e essas moléculas juntas vão formar a matéria, que são as células, o nosso celular, e a partir daí por diante, o que você pensar é a junção de moléculas. Então, a aloe vera que nós utilizamos, né, no aloe vera gel, no berry, no peats, é a aloe vera barbadensis Miller. E, olha, eu sou fã dessa planta porque realmente ela é milagrosa. Então, para a gente entender esse milagre aí, né, desse processo, você vai ver a constituição dela, tá? Então, assim, falando em vitaminas, que são, a gente lembrando, vitaminas são aquelas que facilitam, elas agilizam o processo. Elas são catalisadoras, né? Então, na aloe vera você encontra a vitamina A, o complexo B, já praticamente completo, tá? B1, B2, B3, B6, B12, a tão famosa vitamina C, que é o ácido ascórbico, a vitamina E, né, o tocoferol, e o ácido fólico, que é a B9, que também é do complexo B. Só para ilustrar aqui, por exemplo, a vitamina A, ela tem ação na visão, pele, ossos, né? A questão da nossa visão, da formação da retina, ela ajuda a evitar a anemia. Ela tem uma molécula com 20 carbonos, 30 hidrogênios e um oxigênio. Então, vê como faz sentido. Eu comecei a falar desde o átomo até aqui, porque eu tive muita dificuldade no início da minha faculdade em entender, né? Como é que tem a parte elétrica, íons e elétron, prótons, o que tem a ver isso com a célula, com o medicamento? Na verdade, tudo faz parte da mesma origem. Então, isso vai facilitando o entendimento, tá? Destrinchando um pouquinho das vitaminas, você tem a vitamina A, que é o retinol. Essa vitamina, ela atua
principalmente na pele, na retina, então a facilitação na questão da visão, na mucosa, que a mucosa é essa pelezinha que investe internamente a boca, o intestino. Em relação à imunidade, a vitamina A tem um papel importante. Então, do ponto de vista funcional, essa vitamina vai fazer o quê? O que a aloe vera com vitamina A vai fazer? Fortalecer o dente, unhas, cabelos, a parte de imunologia, principalmente das doenças respiratórias e questão da visão. Então, quando você... o pessoal me pergunta muito, o que eu vou tratar com aloe vera e tal? Olha, primeiro, né, lembrar que é um alimento, mas o alimento, ele pode promover saúde. Deixa bem claro para quem você indicar, que você passar, a aloe vera, ela é uma alimentação, é uma nutrição celular, pode falar assim, pode mandar falar comigo se quiser. Então, esses elementos vão nutrir suas células. A partir daí, cada célulazinha que tiver necessidade dessa matéria-prima, ela vai melhorar. Então, aqui a gente já viu um fortalecimento imunológico das vias aéreas, então, para Covid, para gripe, de uma forma geral, é muito bom. A parte visual, né? Então, você que tem deficiência visual, uma série de patologias, você pode usar a aloe vera para isso. Você não está indicando remédio, você está indicando uma nutrição e um fortalecimento celular, tá? Então, passando aqui a B1, a tiamina, ela mexe com ela auxilia no metabolismo dos carboidratos, favorece a absorção do oxigênio pelo cérebro, né, pelas células nervosas. É muito utilizado antigamente. Você ia nos hospitais e via muito soro com complexo B, que ele fica meio amarelinho, e você tem que cobrir esse soro e o fiozinho para não ter ação da luz. E era muito comum isso. Então, se acreditava muito no complexo B. Com o tempo, isso aí foi morrendo. E agora eu tenho certeza que tudo isso vai voltar, que toda esse sentido da nutrição celular vai ascender com muita, muita e muita intensidade. Os médicos começaram a enxergar que a nutrição celular faz diferença na saúde. Então, tem uma corrente muito forte de médicos, profissionais, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, uma série de pessoas ligadas à área de saúde que estão enxergando isso como uma verdadeira saída para a promoção à saúde. Hipócrates falava que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Isso aí vai ser a frase do século. Então, voltando aqui, a vitamina B2, ela é riboflavina, também a relação da conservação dos tecidos e globo ocular. Então, a gente falou da vitamina A, né, da retina, e o globo, de uma forma geral, com a riboflavina, vitamina B2. Então, se ela age, ela catalisa ações nesses tecidos, então, se você der vitamina B2 para qualquer pessoa você ingerir, você vai ter benefício visual e em relação ao funcionamento, cansaço ocular, né, algumas patologias. Então, você vai sempre associando, tá? A vitamina B3, por exemplo, o ácido nicotínico, né, a niacina, ela funciona no metabolismo das gorduras e carboidratos. Então, ela possibilita esse metabolismo. Então, você que tem déficit de metabolismo, né, o metabolismo lento, muitas das vezes você tem a B3 como uma deficiência. A gente vai ver que tem outros aminoácidos, outras substâncias também vão promover isso. E aí, quando você fala em B3, em ácido nicotínico, a gente tem que lembrar da questão dos hormônios sexuais. Então, algum distúrbio sexual, alguma alteração, a pessoa não engravida ou tem problemas menstruais, e aí por diante, você pode ter nisso uma falta de complexo vitamínico. Então, muitas vezes você vai ao médico, o médico vai passar uma série de medicamentos e esquece de ver esse lado da nutrição celular. Eu me coloco nesse processo. Eu sou médico há 20 anos e eu não tive formação de nutrição celular. Eu não tive formação alguma. Eu comecei a estudar agora esse processo e hoje eu dou muita importância a ele. Então, assim, não é culpa dos médicos, não tem um olho voltado para a nutrição celular, porque nós não fomos formados para isso. Hoje eu respeito muito mais a fisioterapia, porque ela ajudou muitos pacientes na Covid, e eu tenho certeza que a profissão de nutrição vai ser uma das que mais vão crescer agora nesses novos séculos. E suplementação, principalmente a orgânica, vai ser o negócio do século XXI, com certeza.
Vamos voltar aqui para o complexo B, a B6, que é mais conhecida, a B12. Então, vocês vão vendo aí, eu posso dispor depois desses diapositivos, né? Para quem quiser, eu posso mandar. A B6 está ligada à assimilação das proteínas e da gordura, né? Da questão da absorção. E aí, naquelas mulheres que têm TPM, a tensão pré-menstrual, uma falta da vitamina B6 também pode piorar esse processo. Algumas doenças do sistema nervoso central, lembrando que o complexo B sempre está ligado um pouco ao sistema nervoso central. A B12, que é a mais conhecida, a mais famosa, ela colabora na questão dos glóbulos vermelhos, nas células vermelhas, que vão levar o oxigênio e tirar o gás carbônico das células. Michael Polzer, que escreveu um livro sobre capilares, quem não leu, lê esse livro. Assim, ele coloca muito bem. O capilar é o seguinte: você tem uma artéria, a artéria vai diminuindo de tamanho, até ficar bem pequenininho, uma arteríola, a menor possível, depois vai chegar o capilar. O capilar, onde entra uma hemácia. A artéria é grande, são milhões de hemácias, assim, uma do lado da outra. Então, nesse capilar é que vão haver as trocas de oxigênio e gás carbônico, vão entrar os aminoácidos, os sais minerais, e aí eles passam por pequenos orifícios, e esses orifícios eles podem estar reduzidos ou inflamados. E aí a nossa aloe vera ela vai ajudar nessa abertura para essa troca acontecer melhor. Então, se você perguntar quem tem indicação de tomar aloe vera gel, todo mundo no mundo. Desde 1 ano de idade até o mais idoso do mundo. Tá? Não só pela nutrição das células, como também nessa ação, nesse orifício dos capilares. Porque quanto menor a nutrição celular. E falando nisso, a gente tem que lembrar dos diabéticos, que os diabéticos têm uma série de patologias, mas eles alteram principalmente essa microcirculação. Então, se você tem alguém conhecido, algum diabético conhecido, indique diariamente a aloe vera. A aloe vera é fundamental nessa questão da microcirculação. A nossa vitamina C é conhecida, né? Hoje todo mundo está tomando vitamina C, D e zinco. Eu sempre falo para os meus pacientes, isso ajuda? Ajuda. Mas lembra num prato de comida que você tem brócolis, tomate, cebola, alface, feijão, arroz, carne. Aí você está botando no seu prato um brócolis, um pedaço de tomate, um pedaço de cebola, por exemplo. E o resto? E os aminoácidos? E os sais minerais? Né? Então é importante essa composição. Então a vitamina C, ela ajuda na questão da conservação dos vasos, ela é antioxidante. Eu fiz uma experiência esses dias, foi bem interessante. Eu peguei uma maçã, cortei ela no meio, a maçã ela oxida muito fácil. Então eu peguei o comprimido o tablet de Forever C, né, o nossa vitamina C, e aí coloquei na face da maçã e outra eu deixei sem. No outro dia eu fui olhar e uma estava branquinha, bonitinha, que eu tinha colocado a vitamina C, e a outra estava totalmente enrugada. Isso está no meu Instagram. Quem quiser depois aí, eu posso botar no final aí para vocês olharem. Então é bem interessante. Quem puder fazer esse experimento, vocês vão ver. A partir daí, eu já tomava vitamina C, hoje eu tomo dobrado. Lembrando que a vitamina C, o colágeno, a melhor hora de tomar ele é à noite, porque você toma, dorme e vai ter todo aquele efeito, né, antioxidante. Então, a vitamina C também é importante na produção de colágeno, tem os efeitos da alergia, por isso que muita gente toma vitamina C para não gripar, e ela também atua, porque muitas gripes não são gripes, são crises alérgicas, né? Então, assim, você usa a vitamina C num sentido, mas ele serve para um contexto geral, ele ajuda na questão imunológica também, a prevenção dos resfriados, essa questão o inchaço das mucosas, né, nariz e garganta, a vitamina C beneficia a não propagação desse processo. A vitamina E, que é o tocoferol, ele também é antioxidante, ele favorece o metabolismo na musculatura, ele ajuda na fertilidade. Então, a gente falou agora há pouco, né, da questão de algumas vitaminas que atuam, por exemplo, a B6 na tensão pré-menstrual, na questão dos hormônios sexuais, e agora a gente está falando também da vitamina E e fertilidade. Então, se você tem alguém aí, ou você tô com dificuldade em engravidar, eu não consigo ter um ciclo menstrual regular, ou tive problemas na gestação, se tem uma coisa aí que vai ajudar muito, são todos esses complexos vitamínicos. Lembrando que a aloe vera, ela tem
uma série de substâncias, as vitaminas, e algumas não têm o valor diário total, né? E você vai complementar isso com o nosso daily, né? Então, o daily tem 100% das vitaminas, o valor diário. Então, ele com aloe vera, eu considero assim o nosso boom da imunidade, da nutrição celular, é o aloe vera gel, o daily e o ômega. Tá? Então, assim, eu também fiz uma experiência com o ômega, que todo mundo faz. Eu vi aquela questão do isopor e a ação do ômega do Arctic Sea, fiquei impressionado. Vamos falar agora dos minerais. Então, a gente passou primeiro pelas vitaminas, agora vamos passar pelos sais minerais. Né? Onde é que eles agem? Né? O excesso e a falta deles, o que pode causar. O fosfato e o cálcio, né? Lembrando que são os elementos, né? Se você for na tabela periódica, eles vão estar lá. Eles vão ajudar principalmente no crescimento de dentes, dos ossos, né? E são diretamente ligados à nutrição do sistema nervoso central. Então, tá aí. Se você for perguntar pacientes com problemas neurológicos, com a ansiedade, com depressão, com déficit de memória, Parkinson, pós-TC, trauma crânioencefálico, todos se beneficiariam com a aloe vera. Então, é aquilo que eu lhe falei. De A a Z das pessoas do mundo devem usar aloe vera. O potássio, né, junto com o sódio, eles vão regular os fluidos do sangue e de todas as células do corpo. Então, uma célula, ela faz troca, né, o funcionamento dela, por exemplo, a contração muscular, ela acontece porque existe troca iônica. Entra sódio, sai potássio e vice-versa. Então, tem esses canais de sódio e potássio. E essa troca é que faz com que a célula cria um impulso nervoso, que ela tenha uma contração muscular e assim por diante. Então, esses dois sais minerais são fundamentais. Então, o sódio, né, o cloreto de sódio que a gente come, o sal do dia a dia faz mal, só em excesso. Você tomar uma bebida, por exemplo, aloe vera tem sódio? Tem. Faz mal? Não, porque tem potássio equilibrando. Então, essa é a diferença. Tá? Eles são também fundamentais na questão de uma coisa chamada pH. O pH do sangue um pH alto, ou alcalino ou ácido, ele vai alterar todo o funcionamento do nosso corpo. Quem trabalha em UTI sabe disso. Tem uma coisa chamada gasometria, que você colhe lá um pouquinho do sangue, e aí você vai ver o pH desse sangue, porque se ele tiver alto ou baixo ou potássio alto, e uma das coisas que a COVID vai em cima, ela diminui a quantidade de potássio, ela altera o magnésio, o sódio, por exemplo, você pode afetar os batimentos cardíacos, pode causar arritmia. Então, tudo isso está interligado. E tudo isso tem aonde? Na nossa aloe vera gel. Então, veja quantas coisinhas, né? A gente começou lá na pequena fração, que é o átomo, passou para o elemento, as moléculas, e essas moléculas formaram todas essas substâncias aqui. Tá? O manganês também, que está ligado à preservação do sistema nervoso central, da musculatura. Então, a baixa do magnésio, do manganês, quem sente muito isso são os atletas. Até eu queria chamar a atenção de uma coisa. Se vocês forem, depois aqui da aula, vão lá no Google e pesquisem. Jogador de futebol profissional morreu de Covid. Eu fiz essa pesquisa. Sabe quantos eu encontrei no mundo todo? Quantos jogadores tem? Eu não sei, mas tem muitos. Tem milhares, milhões. Não dá para saber quantos. Só um morreu na Bolívia em maio do ano passado. E a gente, se for comparar o universo, a situação dele, como ele estava, em relação aos outros, né? Não dá para julgar, mas um jogador de futebol, ele não tem uma vida tão regrada assim, né? Ele faz uma série de coisas que poderiam desfavorecer, mas ele faz exercício, ele se alimenta e ele suplementa com muita força. Então, olha aí, mais uma vez a gente falando, suplementação, nutrição celular e prevenção ou tratamento da Covid. Podem botar na cabeça, podem falar para as pessoas. A nutrição celular vai fazer a diferença de quem vai estar vivo, quem vai estar bem e quem não vai estar. Tá certo? Isso eu estou falando da Covid porque está em evidência. Mas se você for para o câncer, se você for para as doenças renais, do sistema nervoso central, cardiovascular,
as doenças musculares. Então, você tem todo um contexto onde a suplementação orgânica é importante. Eu não conheço quem faça uma alimentação 100% correta hoje, do meu ciclo eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Então, assim, diz a estatística que assim, 80% das pessoas não têm uma boa alimentação. Eu creio que até mais. E no mundo onde nós vivemos, né, nessa época de correria, realmente eu não vejo como não suplementar. Voltando aqui, tem um outro exemplo, é o cobre, tá certo? O cobre, muita gente até desconhece se tem cobre no nosso organismo, mas tem. Ele tem uma função importante na formação dos ossos, na questão das hemácias, né, da hemoglobina, na troca de oxigênio e gás carbônico. Ele atua junto com o zinco, a vitamina C na questão da formação do colágeno e da elastina. Então, veja aí como você está associando. Ó. A aloe vera está ali, é rica em cobre, vitaminas. Se você junta lá o nosso colágeno com vitamina C e o daily, olha como essas coisas vão se encaixando. Tá? Tomar só aloe vera é muito bom, mas melhor do que isso é juntar ele ao daily, ao colágeno, ao ômega 3. Aí você está fazendo uma suplementação plena. Vale a pena investir nisso. Esse caminho vai fazer muita diferença. Vai fazer imediatamente e vai fazer a longo prazo, a longevidade saudável. Então, tem o cromo aqui, o cromo para finalizar, que ele está relacionado ao equilíbrio, né, ao controle do nível de açúcar no sangue e também na questão do metabolismo, que assim, você para aumentar o metabolismo você precisa de energia e aí vai a glicose nesse caminho. Continuando aqui, ó, quanta coisa tem. Nós vamos passar agora, né, tirando os açúcares, que são os mono e polissacarídeos, a glicose, a manose, a celulose, que são fontes energéticas. Então, não deixa de ter carboidrato na aloe vera, mas a quantidade é uma quantidade reduzida. Inclusive, ela é boa para ser usada, né, quando você acorda em jejum. Você toma ela, uma dose, eu tomo até uma dose maior, eu tomo aproximadamente 70 a 100 ml e vou fazer exercício. E isso aí faz com que eu tenha energia para fazer o exercício. O desgaste que eu vou ter, eu já estou repondo ali, porque é importante, se você está fazendo exercício, buscando um melhor condicionamento, ou perca de peso, ou está bem no corpo, do ponto de vista estético, não pode esquecer da nutrição celular. Tem muita gente lindo de corpo, porque está ralando muito na academia, mas não está repondo. A nossa matéria-prima lá, a nossa reserva está bem pequenininha nesses casos. Chegou uma infecção como a Covid, que é muito agressiva, a pessoa não consegue vencer bem isso. Às vezes até morre. Então, assim, é importantíssimo. Então, esse em jejum eu faço já de minha rotina. Hoje eu fui correr na praia, já tomei minha dosezinha de aloe vera, e você vê a diferença. Né? Você vê isso quando eu não tomava e quando eu tomo, isso não tem nem como comparar. Então, voltando aqui para os aminoácidos, lembrando que vamos falar de proteínas e aminoácidos. Se você for pensar numa parede, o tijolo é o aminoácido. Um conjunto de tijolos lá vai formar uma parede que é a proteína. E quando essa parede, por exemplo, divide a cozinha do quarto, ela tem uma função, ela vira uma enzima. Então, a menor porção é o aminoácido, o conjunto, proteína, e quando a proteína tem uma função, vira uma enzima. Tá? Então, a gente vai pegando aí aos pouquinhos. Vamos falar aqui do ácido aspartico. Então, ele ajuda no hipotálamo, já é um pouquinho mais ligado à parte médica, é meio complexo, mas ele vai mexer com GNRH e com o hormônio do crescimento. Olha lá como é importante isso aqui. E alguns hormônios como o LH, a testosterona, né, os hormônios sexuais. Então, a falta dele, imagina o que vai acontecer. Não precisa nem ser médico para saber o que vai acontecer. Então, a falta desses aminoácidos, que é a matéria-prima base, vocês vão notar que cada um vai fazer uma grande diferença, se você tem ou se você não tem. O ácido glutâmico no funcionamento da musculatura e cerebral. Então, a ausência dele, né, você vai ter fadiga muscular. Quem é que conhece aí um pós-Covid, um paciente, um amigo, uma pessoa com pós-Covid que está com fraqueza muscular, ou que engordou e não emagrece, ou que está com déficit de memória, ou que está com depressão ou ansiedade pós-Covid? Será que o ácido glutâmico aí não ajudaria? Com certeza. Eu tenho usado muito meus pacientes, acreditem. A diferença desses pacientes pós-Covid
com o uso de aloe vera, daily, ômega, o V-Force, né, que é 100% do zinco. Eles têm tido um resultado fantástico. Associei isso também, eu não posso esquecer do Royal Jelly. E, assim, esse conjunto, né, de suplementos fazem muita diferença no dia a dia dos meus pacientes, na evolução, na melhora. Então, voltando aqui à arginina, né, a arginina, em especial, de todos os aminoácidos para Forever Living, a arginina tem é o carro-chefe, é o mais importante. Nós não temos no Brasil a arginina, o Agimais, né? Ele é muito usado fora, nos Estados Unidos, quer dizer, vários países da Europa, dos Estados Unidos, de uma forma geral, eles têm no elenco da Forever Living e eles são usados para academia, então para a questão da força muscular, da questão do metabolismo, então ele é precursor da tirosina, então ele aumenta o metabolismo da dopamina, da adrenalina, da noradrenalina, e tem uma ação assim, em particular, ele relaxa a musculatura dos vasos. Então, o relaxamento da musculatura dos vasos aumenta o fluxo sanguíneo, principalmente o coronariano. Então, a arginina é precursor do óxido nítrico. Quem descobriu esse efeito precursor, né, que se você tomar a arginina, você vai produzir óxido nítrico e você vai aumentar o fluxo sanguíneo do cardiovascular, né, do miocárdio, foi Ferd Murad. Então, Ferd Murad é um médico farmacologista que ganhou o prêmio Nobel de Medicina em 98, e ele está ligado a Forever Living, e ele foi uma pessoa de referência mundial e de referência na Forever. Quando eu descobri isso, se eu já tinha uma confiança, se eu já tinha uma admiração pela empresa, isso aí se multiplicou. Então, pode citar, quando você for falar do aloe vera, da arginina, fala de Ferd Murad. Ferd Murad foi o médico que descobriu esse processo, ganhou o prêmio Nobel de Medicina, não é qualquer pessoa que faz isso. Então, é um grande estudioso que vai merecer todas as honras para o resto da vida, porque muita gente hoje está viva graças ao óxido nítrico. Então, a aloe vera tem a arginina, que é o precursor. Bom, a cisteína e a glicina, ele age naquele sentido de desintoxicação do organismo, atua no sistema imunológico, no sistema nervoso, no sistema muscular. Então, pode ver que vários aminoácidos vão agir tanto na parte muscular como na parte nervosa. Sem a parte muscular, a gente não respira, a gente não anda, a gente não come, o intestino não funciona, né? A gente não se exercita, não atua no dia a dia. E sem o sistema nervoso central, que é outra grande banda importante, não tem nem o que se falar. A questão da histidina, que é outro aminoácido que está ligado à imunidade, à digestão e à função sexual. E tem uma coisa interessante, eu que sou otorrino, trabalho muito com o distúrbio do sono. Ela está ligada ao ciclo de sono-vigília. Então, há uma alteração aí de quem não consegue dormir, quem dorme e acorda, quem dorme durante o dia e não dorme à noite. Claro que procura um médico, vai investigar o processo, mas o primeiro passo que você pode dar é repor histidina, é tomar aloe vera. Então, assim, tudo isso, ó, a gente vai juntando. Tá? Se você, para que serve a aloe vera? Eu vou passar o dia aqui falando, porque cada substância dessa aqui tem uma ação. Outro aminoácido que está em evidência na aloe é a prolina, que ela também atua na síntese, né, do colágeno, e aí vai atuar nessa questão da sustentação dos tecidos. Né? Lembrando que o colágeno é fundamental na sustentação dos tecidos, está presente nas articulações. Quem tem déficit quem tem muita queda de cabelo, alteração da pele, você vê nitidamente a falta do colágeno. Eu tenho usado colágeno com rotina em meus pacientes. Os mais idosos, principalmente, eles mostram resultados assim gritantes. Após um mês do uso de aloe vera com colágeno e daily, por exemplo, os meus pacientes voltam maravilhados. Assim, eu não esqueço essa semana, Dona Maria Barbosa entrou no meu consultório, uma paciente de 68 anos. Ela, doutor, me deu um abraço, um beijo, que até é incomum nessa época, e ela veio me falar sobre como ela mudou, a questão da proatividade, como ela ficou com mais energia, ela perdeu 4 quilos, não está com dor mais articular, que ela não conseguia andar direito, e voltou a ter alegria na vida. Então, isso graças ao aloe, ao daily e ao colágeno.
Outras substâncias que tem na aloe vera, você tem as enzimas. Então, as enzimas, né, fazem um papel, por exemplo, a catalase, ela vai agir evitando a acumulação de líquido no corpo, a retenção de líquido. Quem faz o Clean9, né, o nosso Clean9, nota muito a questão de você secar aquela retenção nos pés, nas mãos, a retenção de líquido. Eu, particularmente, eu passo por isso, eu sou hipertenso. Uma coisa que depois que comecei a usar aloe vera, nem o diurético eu uso mais. Hoje eu não uso medicação para hipertensão arterial. Basicamente, eu faço exercício e aloe vera. E aí o meu anel aqui, por exemplo, você tem um anel, eu tenho a maior dificuldade de sair. Hoje, por causa do edema que fica aqui nas falanges. E hoje aqui tá tranquilinho. O meu pé também fica já um pé normal, naquele pé pão, né? Aquele inchadinho. Então, graças aí às catalases. A celulase, que ajuda um pouco na digestão de celulose, não é a função principal, mas tem essa situação de ajudar da absorção, né, da celulose. E a creatina, que é muito usada em academia, só que são sintéticas e tem muita preocupação com isso, porque tem uma questão da sobrecarga, principalmente da sobrecarga renal, e aí você tem uma forma de usar a creatina nutracêutica, orgânica, que não vai lesar o rim, até porque tem uma série de outras substâncias junto com ela que vai promover a enzima muscular, que vai promover a ação de fortalecimento muscular, de crescimento, e, ao mesmo tempo, não vai lesar o seu organismo. Tem as proteolitiase, que você dissolve as proteínas, as fosfatases, a amilase, enfim, uma série de outras enzimas importantes. Outras substâncias, né? Então, depois desse contexto, desse banquete de substâncias que nós temos na aloe vera, ainda tem aí ácidos graxos. Então, o ácido caprílico, que é usado no tratamento de micoses, e também eles evitam déficit energético das células nervosas. Então, está ali uma função dos ácidos graxos, né? A gordura, que é importante. A liginina, né, facilita a penetração na pele, e por isso que a aloe vera hoje você pode usar ela misturada com outras substâncias, principalmente em tratamento tópico. Quem usa o gel, você nota aquela hidratação intensa, né, na pele, aquelas lesões que você tem até manchas, você consegue tratar com gel. Ele absorve aquilo ali e vai tendo um efeito regenerador da pele, né? Ele aumenta a renovação celular também. Então, a aloe vera tópica, junto com outras substâncias, ela tem um efeito transportador, carreador, né? Então, ele vai ajudar nessa absorção. Se bem soubesse, se podia colocar aloe vera com alguns medicamentos. Ao invés, por exemplo, os bebezinhos que estão com náusea, enjoo, né? Se usa muito gel, que você usa com substâncias antipiréticas, que evitam o vômito, e aí você poderia usar isso em gel, porque se você dá o medicamento oral, ele vomita, você perde a eficácia dele. Em gel, não. Então, quem sabe usar o aloe vera com medicação também, isso é uma coisa que eu venho pensando, só do ponto de vista farmacológico. As saponinas, né? Então eles têm um efeito poderosíssimo antioxidante, né? Funciona mesmo como um sabãozinho, né? Como um detergente. Então ele vai ter esse efeito na limpeza, na proteção das células, dos radicais livres, e ajuda também na prevenir as alterações do DNA. Então, assim, quando você tem uma célula que você tem você tem uma predisposição celular de qualquer parte do organismo. Vamos dizer que do intestino. Você tem uma célula ali que tem um código genético que predispõe a alteração celular que a gente conhece como neoplasia, câncer. Então, você tem um estímulo externo a esse DNA e, a partir daí, essa célula começa a se transformar e a se comportar de uma forma diferente. Então, vem uma dessas doenças, é o câncer. E aí, as saponinas previnem, né? Elas previnem, perdão, essa alteração do DNA. Então, que esse estímulo externo ele vem, mas ela previne que ele se altere. Então, de A a Z no mundo, use aloe vera. Antraquinona tem efeito analgésico antibiótico, eu vou falar um pouquinho depois também sobre isso. A aloína tem o efeito laxativo
e antibiótico. E tem óleos, né? O óleo etéreo, ele é usado como, pode ser usado até como uma aromaterapia, né? Tranquilizante. Então, você vê quantas coisas aqui a gente já falou sobre a nossa babosa. Então, só para resumir, né, do que a aloe vera pode fazer para o nosso organismo, do ponto de vista, vamos falar assim, da planta medicinal, vou citar alguns deles, isso aqui já é conhecido por nós, eu vou relembrar. Então, lembrem, né, daquela composição de toda a parte de sais minerais, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, enzimas, as outras substâncias, açúcares, as gorduras, os aminoácidos vão juntas produzir esse efeito macro no organismo. Então, a aloe vera em nosso corpo, no final, se traduz para essas diversas ações aqui. Então, tem uma ação anestésica, ela reduz a dor nos ferimentos locais. Isso é muito, muito conhecido no interior, principalmente no interior do Nordeste, onde a babosa é muito utilizada. Ela é utilizada muito para ferimentos, para tratamento de feridas, processo inflamatório de pele e de cabelo. Uma coisa que eu vendo, estudando a história da aloe vera, você tinha na época da bomba atômica lá de Kawasaki, Hiroshima, no Japão, os japoneses usaram as folhas, né, a aloe vera, para passar nas feridas, e eles começaram a tratar as feridas do efeito da radiação. E algumas pessoas começaram a comer a babosa porque estavam tão desesperadas que viram que a pele melhorava e queriam comer para ver se tinha uma ação interna. E começaram a observar que realmente tinha. Então, há várias provas ao longo da história da humanidade que provam que a aloe vera funciona. E funciona porque tem tudo isso aqui que a gente já citou. Então, assim, hoje não há discussão se ela funciona ou não funciona. Funciona, claro. Agora, o que a gente precisa descobrir onde mais ela pode chegar, né? Onde mais ela pode ajudar. Porque ela já tem ajudado muito, mas ela pode ajudar muito mais ainda. Então, a comunidade científica ela tem que abrir uma vertente só para a aloe vera. Se você for hoje no Google Academic, lá na internet, você vai lá botar aloe vera. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e já tinham publicações de 1.800 artigos científicos só em 2021. Então, hoje deve ter até bem mais. E aí você vê quanto é importante isso nesse processo. Quanto hoje a ciência tem evoluído de forma acelerada, né? Nossas vacinas aí utilizadas na Covid, elas foram produzidas em meses. Então, vamos fazer isso com a aloe vera também e descobrir outras fontes de atuação dela. Então, ação anticoagulante, a aloe vera ela funciona, como ela tem muito cálcio, né, potássio, a vitamina K, promove a retenção de eritrócitos no sangue, então ela ajuda também na coagulação e na cicatrização de feridas. O efeito anti-inflamatório, isso é fantástico, isso aí eu uso muito no dia a dia. A babosa ela tem um efeito tipo corticoide. O corticoide é muito utilizado para processos inflamatórios, doenças autoimunes, doenças alérgicas. Então, você que é alérgico sabe, está lá com rinite, dor de garganta, ou algum processo inflamatório articular, você usa o corticoide, parece milagre, do dia para a noite você está bem melhor. E aí, essa ação da babosa é similar ao corticosteroide, só que tem uma diferença que não tem os efeitos colaterais. Até porque os efeitos colaterais do corticoide, um deles é a retirada do cálcio dos ossos, não acontece com a aloe vera porque ela tem excesso, ela tem cálcio, ela tem fósforo. Então, todo esse processo aí é protegido. Então, essa ação anti-inflamatória eu vejo no meu dia a dia. Eu preparo meus pacientes pré-operatório com aloe vera e eu trato pós-operatório com eles também. E o resultado, você vê a diferença. Eu antes não usava, tem um ano para cá eu venho usando, e eu estou vendo a diferença nos pacientes e eles também relatam. Tanto que depois da cirurgia eles continuam usando. Ação queratolítica, então permite a questão daquela pele danificada, ressecada ou cheia de feridas, lesões, você tem uma ação de renovação desses tecidos. A ação antibiótica comprovada, isso aí devido a todas essas substâncias que você tem na aloe vera, desintoxicante também, nutritiva, não precisa falar que ela é nutritiva, né? A gente, desde o início está falando de nutrição celular, batam sempre nessa tecla da nutrição celular.
batam e falem com orgulho. Eu tomo isso aqui, eu estou nutrindo minhas células, estou indo bem. Se você quiser usar, use, é bom. Né? Então, assim, não tenham dúvida, antes de um negócio, antes de uma venda, o que for, vocês estão promovendo saúde e o bem das pessoas. Muitas pessoas não conhecem o poder da aloe vera. Vamos disseminar isso. Essa gama de micronutrientes, moléculas, vão fazer muita diferença. Então, assim, se você for estudar as pessoas mais velhas, né, aquelas pessoas que chegaram lá aos 90, aos 100 anos, estuda esse processo que você vai ver que ela tem uma boa nutrição celular. É claro que não é só isso, tem um conjunto de outras coisas também. Ação digestiva, né? A aloe, quem usa sabe da questão da ação direta intestinal e também é muito boa, né? Ela é considerada milagrosa para as pessoas que têm gastrite, né, e refluxo. Eu uso meus pacientes com laringite por refluxo e os resultados são fantásticos. Outra ação é a ação regeneradora celular, isso a gente já falou também, e a questão do hormônio, né, que acelera o crescimento de novas células. Isso aí vai ajudar a renovação das células, e você nota nas pessoas que fazem a suplementação de aloe, daily, colágeno, que ao passar dos meses, a pele melhora, né, a questão externa do cabelo, pele, do aspecto da pessoa, fica outra coisa. Bom, ainda tem mais coisa aí, hein? Tem a ação energizante, né? Como ela atua no funcionamento do metabolismo celular, tem todas as vitaminas, ela vai ter essa ação para o bom funcionamento cardiovascular, respiratório, sistema imunológico, enfim, do sistema nervoso. Essa ação energizante é fantástica, né? Então, por que tem ação energizante? Porque ela tem sais minerais, vitaminas, aminoácidos, cada vitamina está estimulando a parte muscular, nervosa, hormonal. Vamos lembrar sempre disso. A aloe tem o que é a construção da aloe? Vitaminas, sais minerais, aminoácidos, açúcares e a gordura, por exemplo. Então, tudo isso aí junto vai funcionar em cada órgão, pele, olho, parte respiratória, coração, sistema nervoso central, e aí você vai tendo ação. Então, ela vai agir literalmente da cabeça aos pés. A reidratação da pele, quem usa o gel sabe, né, como ela consegue absorver rapidamente e hidrata. E essa última, que eu deixei aqui por último, é a ação transportadora, né, carreadora. Ela é um bom veículo para transportar para dentro da pele outras substâncias. Então, pode ser que a aloe vera hoje ela sirva para vários medicamentos de uso dermatológico. Ao invés de você tomar o comprimido, imagine pessoas que estão no UTI, estão acamadas, com sonda, não conseguem tomar comprimido, você vai lá e passa um gelzinho ou usa um adesivo. A aloe vera ela é usada na radioterapia de pacientes com câncer. Então, você age a ação dela, né, você vai tratar aquelas lesões que a radioterapia faz, né, na pele, porque ela trata o tumor, mas lesa uma série de coisas em volta. Isso no INCA, isso eu já vi há muitos anos atrás. Eles usam um cremezinho à base de aloe vera e outros micronutrientes. Enfim, minha gente, são muitas e muitas funções. Não é fácil falar da aloe vera em uma hora, assim, uma hora aqui. Eu tentei resumir ao máximo, espero que tenha contribuído com vocês. Quero dizer aqui, ó, meu Instagram é André_Valente, estou à disposição, quem quiser mandar direct, conversar, tirar dúvidas. Eu tenho aprendido muito com vocês também. Essa disposição da Forever Living nos sábados, toda 10 horas, está falando sobre produtos. Foi o meu estímulo para estudar cada vez mais. Eu comecei a entender o que eram os produtos da Forever, a importância que a Forever tem para a humanidade. Não é à toa que ela está em 167 países e vai crescer mais, porque ela, antes de tudo, é uma empresa do bem. É uma empresa que promove as pessoas, os sonhos das pessoas e a saúde. Então, não podia estar num lugar melhor. Queria agradecer a todos, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nas mensagens. Eu que agradeço, gratidão é minha, tá? Gratidão, muita gratidão por vocês. Estou vendo aqui muitos amigos. Letícia Andrade, Aninha, Maria Lúcia, Ana Paula, Astrid, minha amiga do coração, Adriana Aristides, Deisiane, Nayane, enfim. Pessoal, muito obrigado. Um bom final de semana com aloe vera.
saiam dessa live com esse sentimento. Cada pessoa que tomar uma dosezinha de aloe vera, que você consiga entrar no coraçãozinho dessa pessoa e fazer com que ela entenda que a nutrição celular é importante, você está levando saúde. Vai ser muito mais importante essas pessoas que vocês estão dando consumirem aloe vera e, num ponto de vista de nutrição celular, é mais importante isso do que propriamente uma consulta médica, um tratamento de medicamento. Tá certo? Então, vamos prevenir. A prevenção da saúde é mais importante. E não tenha dúvida que comece pela aloe vera, tá? Então, muito obrigado, gratidão, um grande abraço. Como eu faço sempre nas minhas reuniões com o pessoal do Águia Dourada, coraçãozinho aí para todo mundo, tá?